Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais um curso de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade na parte do dos cadastros da nossa drogaria. Ficou faltando eu fazer o cadastro do produto. O cadastro do produto, boa parte dele é similar ou ao cadastro do fabricante ou o cadastro do funcionário. A diferença reside no fato que eu não mostrei ainda como que eu faço validações para valores inteiros, validações para valores reais, e quando eu quero ter uma caixa de seleção, eu mostrei para vocês um funcionário que eu consigo selecionar lá administrador, gerente e balconista, mas eu não expliquei como eu faço para pegar do banco de dados. Então eu vou estar mostrando essas coisas para vocês nessa videoaula. Para a gente iniciar, para eu ganhar tempo, eu peguei já e adiantei algumas coisas, mostrando para vocês o que eu adiantei. Eu já peguei a classe do produto e já coloquei o not empty na descrição, porque esse aqui eu já expliquei. Estou mostrando para vocês como que ficou o meu start inicial. Na parte do template, eu já chamei, no caso, eu não tinha chamado, se vocês pegarem a aula de template, quando eu fiz o menu, eu não chamei o cadastro de produtos, então eu adicionei aqui essa linha aqui, ó. Essa linha, se bem que vai ser a única modificação que eu vou fazer nessa aula. No produto pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei o fabricante pesquisa e renomeei tudo para produto. Eu renomeei tudo para produto. No caso, só tem o campo código e descrição, né? Que é o que o fabricante tem. Os demais campos eu vou estar adicionando agora junto com vocês. E no cadastro é a mesma coisa. No cadastro eu peguei o fabricante cadastro e renomeei todas as coisas para produto. Então, aí ele tem só código e descrição, funcionando validação, o que precisa. Agora a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula, dar início, na verdade, né? Vamos começar, então, só para a gente mostrar como está a tela. A nossa tela inicial está assim, ó, código e descrição, porque foi o que eu copiei do fabricante. Eu preciso ter quantidade, preciso ter preço e preciso selecionar o fabricante. Vamos resolver primeiro, então, um por um. Primeiro, eu vou começar resolvendo, então, vamos até seguir a ordem aqui do domain dele, ó. Então, primeira coisa, vamos resolver o problema do preço. Então, o preço é um valor real. No caso, a gente chamou ele de big decimal. Para fazer validação de valor big decimal, eu uso 3 comandos para validar. O principal deles é o que eu chamo de not null. O not null do JavaX Validation. O not null do JavaX Validation serve para caso o usuário deixar o campo em branco. Então ele vai valer nulo, então eu tenho que informar alguma coisa. Eu vou colocar o campo preço é obrigatório. Então nesse caso é usado a validação de nulo mesmo, porque quando o usuário deixar em branco, valores numéricos ficam como nulo. Outras duas validações servem para eu tratar intervalo. Eu mostrei para vocês o size, né? O size ele tinha o mínimo e tinha o máximo. Só que o size ele não funciona bem para valores reais e nem para valores inteiros. Para valores reais, eu tenho duas anotações específicas. Arroba decimal min e decimal max. Tem essas duas que elas são separadas. Então, decimal min. O decimal min, eu tenho que informar, no caso, o valor, né? Que eu quero que seja o mínimo, vírgula, a mensagem. E a mensagem que eu quero que seja exibida. Então, esse aqui trata o intervalo inferior. Então, por exemplo, o mínimo vai ser para mim 0.0. Só que detalhe, eu tenho que informar ele no formato de string. Então, eu tenho que informar ele 0.0, ou quiser colocar já com duas casas, 0.00. Pode digitar como você quiser. Ou seja, o valor mínimo é 0 para mim. E a mensagem aqui, caso der problema, se eu digitar um valor negativo, vou colocar informe um valor maior ou igual a 0 para o campo preço. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem. E vou fazer o decimal max. O decimal max, mesma coisa. Ele tem o value e ele tem o message. Só que no caso, ele é o limite superior. Então aqui eu tenho 7,2. 7,2 quer dizer que são 5 casas antes da vírgula. Então eu tenho 99999
7,99. Então eu tenho, no caso, é isso aqui que é o 7,2. Eu aceito até 5 noves antes do separador decimal e 2 depois do separador decimal. Então, até o limite máximo. Se eu quisesse, eu poderia pôr menos, tá? Mas vou pôr igualzinho, tá? Aqui no Scale e no Precision. E a mensagem de erro é: informe um valor menor que... Vou colocar aqui. Para o campo preço. Então, um valor menor que... Colocar, um valor menor que 10 mil... Não, 100 mil, na verdade, né? Que 100 mil para o campo preço. Então, informa um valor menor que 100 mil para o campo preço. Ou seja, ele vai até 99.999,99. E caso de algum problema, eu falo informa um valor menor que 100 mil para o campo preço. Ou você poderia colocar uma outra mensagem, né? Valor fora no intervalo 0, 99 mil. Fica a seu critério. Mas você tem que colocar essas três aqui para fazer a validação. E não pode esquecer de fazer os importes, né? Como eu usei Ctrl espaço, ele fez esses 3 importes de forma automática. Bem, vamos testar esse campo agora para ver se ele está validando certo. Vamos lá no produto cadastro.xhtml, procura lá a parte dos dados, né? E vamos aqui colocar então, deixa eu copiar a descrição. Eu vou copiar aqui para ganhar tempo. Então aqui vai ser o preço. O preço, o max length dele, você não precisa colocar, porque o validador já vai controlar. Mas se você quiser, você pode contar, né? Se quiser mesmo bloquear, mas eu não vou colocar. O size é bom colocar 20 aqui e ver como fica. Aqui no produto cadastro, eu vou colocar preço. E a ação eu vou deixar excluir mesmo. E ele já tem o validate bin. Tá, vamos rodar agora aqui para ver, deixa eu parar. Vou parar porque eu mexi na parte Java, né? E rodar para ver se ele está validando certo a parte do preço. A parte de validar a descrição eu nem mostrei tanto, né? Porque a gente já fez isso no fabricante e no funcionário. Agora, então, vou fazer essa validação do preço para ver se deu certo. Se eu não preencher nada, se eu estourar o limite inferior e se eu estourar o limite superior. Então, vamos testar aqui para ver como que ficou. Então, produtos, novo. Então, se eu vier aqui apertar salvar, ele vai disparar todas as validações. A primeira, ó, ele disparou o not null, tá aqui, ó, not null. Se eu vier aqui digitar um valor negativo, por exemplo, -1, salvar, aí, ó, ele dispara o decimal min, ó, tá aqui, ó. Se eu digitar um valor maior que 100 mil, vamos digitar 100 mil mesmo, ó, salvar, aí ele estoura, no caso, ele exibe o decimal max. Aí, se eu digitar um valor certo, 50 mil, por exemplo, aí validou, passou. Só um detalhe, pessoal, por enquanto, eu estou considerando valores no padrão americano, então você tem que digitar com ponto. Não pode esquecer, se você digitar com vírgula, no caso, pode ser que ele te traga... Aí, ele trouxe um problema para mim, ó. O problema que ele trouxe é um problema de conversão. Por enquanto, eu não vou tratar isso no curso. Então, vamos lembrar que a nossa aplicação é uma aplicação em padrão americano, então ele tem que escrever com ponto valores decimais. Então, vamos fazer isso. Então, está validando o campo preço. Agora, eu vou validar mais campos. Deixa eu fechar isso aqui. Minimizar isso aqui. Vamos continuar aqui. Então, no produto agora, deixa eu até parar o Tomcat aqui. O próximo que eu tenho que trabalhar agora é a quantidade. Quantidade é um valor inteiro. O valor inteiro é bem similar a valor real. Então, eu vou precisar colocar not null. Vou colocar um message para o not null. Vou colocar, então, o campo quantidade é obrigatório. Aí, a parte de intervalo, eu não uso decimal min nem decimal max. Eu uso outros dois. Eu uso o min e uso o max. Os dois eu tenho que fazer a importação. O min e o max é bem similar ao decimal min e ao decimal max, só que serve para valores inteiros. Eles dois também têm value e também tem message. Então, eles funcionam... o detalhe dele é que o value dele, no caso, não é string. É um valor numérico mesmo.
Ah, por que que aqui é string? Porque o construtor do Big Decimal, ele aceita dois valores. Ele aceita um valor double ou um valor string. Então, eles optaram por informar como string. E aqui também eu vou colocar value e vou colocar o message. Então, eu vou colocar aqui. Qual que é o valor mínimo? Ah, o valor mínimo aqui eu vou colocar 0. Então, vou colocar uma mensagem de erro. Informe um valor maior ou igual a 0 para o campo quantidade. Aqui, no caso, valor máximo, por exemplo, eu posso colocar 999, sei lá, 10 mil. É difícil uma farmácia você ter milhar. Não sei se for uma grande rede, mas se for por uma farmácia mais comum, de interior, com certeza é algumas dezenas ou muito raramente centenas de produtos. Então, eu vou colocar aqui 10 mil, 9.999 no máximo, que é um valor até alto. Então, eu vou colocar informe um valor menor que 10 mil para o campo quantidade. Pronto, eu preciso desses três aqui para fazer a validação de campos inteiro. Esse primeiro, se ele não preencher nada. Esse aqui, se ele estourar o limite inferior. E esse aqui, se ele estourar o limite superior. Agora, então, eu vou vir aqui, lembrando que eu tenho que fazer os imports, né? Ó, os imports estão aqui. Vou lá no produto cadastro e vou adicionar o campo quantidade. Vou copiar o preço para ganhar tempo. Então, eu vou vir aqui, quantidade, 2 pontos. Tamanho eu vou deixar 20. Aqui eu vou escrever a quantidade. Aí, vou deixar a ação excluir mesmo e vou deixar o validate bin. Ou seja, perceba, pessoal, que eu estou modificando um pouco as coisas, né? Depois que você faz um esqueleto da sua aplicação, basicamente muita coisa torna-se copia e cola. Então é isso que eu estou fazendo, estou reaproveitando muita coisa. Então agora mostrando para vocês como que fica essa parte aqui, essa parte do campo inteiro. Então, deixa eu fechar essas duas primeiras aqui que eu não vou precisar. Produtos. Vou vir aqui, colocar então o novo. Aí vou validar agora então, salvar. Tá aqui, ó, campo quantidade é obrigatório. Disparou not null. Se eu pôr um valor negativo, ele disparou ó, um valor maior ou igual a 0 para o campo quantidade. Ele disparou um min. Se eu vier colocar aqui, por exemplo, 15 mil, ele vai disparar um max, ó, informa um valor menor que 10 mil. Aí eu informo, 9.999, salvar, aí ó, deu certo, passou na nossa validação. Então percebo que é bem tranquilo essa parte de validação também de campos inteiros, reais e inteiros. E se for data, por exemplo, como que eu valido uma data, pessoal? Para validar uma data, basta você usar o not null. Ele tem também alguns validadores de data para tratar intervalo também. Mas isso daí nada que um pouquinho de pesquisa aí não resolve o problema. Mas o principal de data é usar o not null. Mas tem também como eu validar depois se eu quiser intervalos. Agora então, o que eu vou fazer? Antes de mostrar a parte de combo, eu vou acertar a parte aqui então. Antes de mostrar, eu vou mostrar aqui como que eu faço para exibir, né? Porque eu já fiz código, descrição, preço e quantidade. Então vamos colocar eles aqui no produto pesquisa. Então aqui no produto pesquisa eu vou adicionar 2 columns. Vou adicionar 2 columns aqui. Vou adicionar um column para o preço, né? Preço. No caso, o preço, eu quero ordenar pelo preço, mas eu não quero filtrar. É comum numa farmácia você ter produtos com nomes iguais. Às vezes são os produtos genéricos, né? Então eu quero saber o mais barato. É que aqui também eu não... E aí eu separo pelo fabricante. Pode acontecer isso. Mas eu não quero pesquisar pelo preço. Eu quero só ordenar. Então eu vou tirar o filter by do preço e vou deixar só o sort by. Daí no sort by eu coloco preço e aqui preço. E vou fazer também aqui a quantidade. A quantidade, no caso, eu não preciso filtrar e não preciso ordenar. Não é comum fazer isso. Então eu vou tirar o sort by daqui, né? Eu não preciso do sort by. E vou, no caso, pesquisar por quantidade. Então agora eu vou rodar para mostrar para vocês como que ficou. Deixa eu dar um refresh aqui no navegador.
Então agora aqui, ó, o campo preço, eu posso ordenar pelo campo preço. O campo quantidade eu não faço nada. E o campo descrição eu pesquiso e ordeno. Então é bem comum isso. Quando você vai procurar, por exemplo, genérico, você pesquisa e ele traz lá 5 produtos com o mesmo nome. Que o genérico, na verdade, não tem a marca, é o nome do princípio ativo. Aí a pessoa ela quer o mais barato. Então eu venho aqui e filtro, eu no caso eu ordeno pelo preço. Então com isso, pessoal, a gente já está, no caso, já está dando uma cara para a nossa aplicação, né? Ó, ela já está carregando, né? Então com isso ela já tem uma cara. Essa videoaula eu vou interromper aqui porque para quebrar em assuntos, para ficar até mais fácil de estudar. Então o objetivo dessa aula é eu mostrar como que eu faço validadores para campos inteiros e campos reais. Agora, na próxima aula, eu vou fazer a parte do cadastro do fabricante. A parte do fabricante, onde eu vou selecionar ele. Como é um assunto um pouquinho longo, para essa aqui não ficar muito longa, eu vou dar continuidade na próxima aula. Só mostrando para vocês como que ficou então, né? Como que ficou, no caso, até agora, o nosso produto, né? Lembrando que a parte do fabricante eu não fiz ainda, né? Então, o modelo geral só mudou aquela linha que está grifado, né? Até na próxima aula nem vou mais mostrar ela, só mudei nessa linha grifada. Eu estou mexendo mais no domain. O produto DAO e o produto BIM, pessoal, detalhe, ficou idêntico, tá? Eu vou até mostrar. O produto DAO, na verdade, nós já fizemos, né? Eu esqueci de mostrar o produto BIM. O produto BIM, eu só fiz um copia e cola do fabricante e simplesmente copiei, colei e troquei as coisas. Opa, selecionei errado aqui. Vou pegar o produto BIM. Produto BIM. Pronto. Deixa eu mostrar primeiro o produto pesquisa, como que ele ficou. O produto pesquisa, lembrando que eu só adicionei 2 P-column, né? O P-column do preço, o P-column da quantidade. E no produto cadastro foi o que eu mexi mais, né? Onde eu coloquei a parte de entrar com os campos quantidade e preço para eu digitar na minha tela. Então, e o produto BIM, na verdade, não mexi em nada no produto BIM. O produto BIM está idêntico. Eu peguei o fabricante e só renomeei as coisas para produto. Então, não tem nada diferente se você comparar com o cadastro do fabricante. Ele vai ter uma diferença na próxima aula quando eu fizer a parte de para listar os fabricantes. Aí ele vai ter uma diferença. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar essa aula e o canal para dar uma força aí. A gente se vê na próxima aula aí, onde vai dar continuidade ao cadastro do produto. Abraços, até mais!